Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao programa Mente Ativa e hoje o assunto é super interessante. Vamos falar sobre inteligência artificial na saúde. Olha, IA na saúde não é mais promessa, viu? É uma verdade, é uma realidade. Os Estados Unidos já têm 1.000 dispositivos em funcionamento e regulamentados e no Brasil o SUS segue implementando serviços e sistemas automatizados e inteligentes. Agora, a Organização Mundial de Saúde alerta: esse crescimento frenético requer alguns cuidados e tem alguns desafios, como a falta de governança, a necessidade de regulamentação e de estudos que comprovem a assertividade. Para falar sobre esse assunto, tem que ser ele, Dr. Jefferson Medeiros, médico, comunicador, empresário. É isso. Então, Jefferson, seja muito bem-vindo. Maíra, muito obrigado. E eu queria agradecer muito para falar exatamente sobre a inteligência artificial. Ela, dentro da medicina, dentro da área da saúde, ela vem crescendo muito. E eu acho que é importante a gente trazer, porque tem coisas muito novas para a gente, e a gente viu que mais ou menos em 2 anos aí houve um avalanche, né? A sensação é essa de uma bola de neve que ela vem crescendo. E de repente a gente está no meio dessa bola e a gente ainda não sabe o que fazer. Então, exatamente. Vamos conversar sobre isso. Estamos aqui no meio dessa bola e nós dois, como pacientes, como sociedade, como profissionais também, né? Exatamente. A gente está no meio de tudo, porque eles usam contra a gente, usam a favor e a gente tem que aprender a usar também. Exatamente. E IA na saúde está em várias áreas, não é? Está na gestão da unidade, está na intervenção. É isso. Exatamente. Então, a IA na saúde a gente vai pensar desde o primeiro passo, onde é uma primeira mensagem que se faz para uma secretária minha e você cai num chatbot, onde você tem uma IA que vai te levar ali realmente para você conseguir agendar a sua consulta. Em um segundo momento, dentro do consultório, Maíra, a gente já vai ter prontuários eletrônicos, onde tudo que a gente está conversando está sendo gravado pela IA e eu não preciso mais parar para ficar digitando, porque ela já vai colocar lá com a história, a doença atual, se tem comorbidade, qual a medicação que você usa. Isso a própria IA ela já faz para mim. Isso faz com que eu tenha muito mais tempo para eu conversar com o paciente, eu não preciso perder tempo aqui botando os exames. E outra coisa, os exames mesmo, a gente tira a foto ou eles mandam em PDF e você já inclui. Então assim, imagina que a gente já começou lá na secretária, estou falando sobre a consulta propriamente dita, a gestão, então, tudo que vem, pagamento de paciente, se o paciente tem plano ou não tem plano, tudo isso é jogado para a IA também, onde eu vou ter todo o resultado no final do mês, tudo contabilizado. Olha só, isso facilita muito, Não, né? facilita demais, porque imagina que o tempo que a gente perde, às vezes, fazendo coisas que a gente, aí vamos lá, que nós não estudamos não temos a expertise para isso, e isso ajuda muito. Só que isso vai vir em outras escalas, desde exames de imagem, onde a gente usa IA, desde a patologia, desde uma urgência de um grande hospital. Então a gente está vendo a IA, ela está entrou ali na portinha, numa mensagem de um chat e está saindo em outros canais também. Exatamente. Bom, eu adoro esse assunto, eu acredito muito em tecnologia, fiz pós-doutorado em tecnologia em saúde em Portugal, então eu acredito que a tecnologia ela traz uma vantagem muito grande que é escalonar, né? Então ela consegue atender pela otimização do serviço muito mais pessoas e também chega o serviço onde muitos profissionais não conseguem alcançar. Agora, eu olho com alguns cuidados, né? Eu sei que você é professor da Universidade Estadual daqui, eu fico pensando até na formação. Eu estava atendendo uma paciente e ela estava revoltadíssima, porque era um trabalho em grupo e ela falou bem assim, olha, você acredita que a minha colega, ela mandou um texto e era só a IA tinha feito toda a parte dela, né? Então, até na formação é um grande desafio, né? Quem é que está pensando? Quem é que está aprendendo? É o ChatGPT ali com os nossos inputs ou é o aluno? Eu vejo que a nossa geração, ela tem um passo à frente, tá, Maíra? Sobre a inteligência artificial. Por quê? Porque a gente sabe fazer sem ela. Então, eu vou dar um exemplo para você.
Outra vez, ano retrasado, eu estava em São Paulo, e de férias com a família, e eu recebi um convite da Veja Saúde para eu escrever um artigo. Então, assim, pô, nós profissionais da saúde, de repente, a Veja é uma referência no Brasil, e eu falei assim, tá, eu topo. E me deram 48 horas para eu fazer um artigo, falar sobre o uso da maconha e o uso do cigarro eletrônico e câncer de boca. E aí eu falei, tá, tudo bem. Hoje em dia, tendo a IA, eu já entendia que eu ia conseguir fazer mais fácil. Só que qual é a lógica nossa, Maíra? Eu vou simplesmente, eu começo porque eu pego uma inteligência artificial que se chama Open Evidence, que ele vai te dar artigos do mundo todo. Eu vou lá e digo qual é o assunto que eu quero ver. Ele vai me dar os artigos. Eu baixo os artigos e olho qual daqueles realmente eu tenho interesse. E aí esse daqui eu faço a primeira filtragem. Essa primeira filtragem, se for lembrar, 5 anos atrás, a gente ia demorar uma semana para fazer isso. Exatamente, revisão uma revisão sistemática de tudo aquilo dali. Então, assim, em 15 minutos eu estava com os artigos na mão. Daí eu comecei a ler para separar os artigos. E aí eu volto para o ChatGPT para dizer que eu preciso, quem é o público que lê a Veja, qual é o sexo, qual é a idade, como é que é, vamos dizer, eu pego o link do site da Veja Saúde e eles vão entender como é que é escrito os artigos lá. Então, quando eu vou escrever um texto, eu peço para ele para melhorar o que eu tenho lá, ele vai escrever, só que nós dois vamos pegar aquilo dali, botar no Word, e aí a gente vai começar a redigir com as nossas palavras. Então, a gente tem os dados e a gente consegue escrever. O que é que um menino hoje em dia ia fazer? Ia chegar lá e falar assim, me dê um texto. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o grande jogo é que sai na frente quem tem todo o know-how que a gente já tem. Então, por isso que a gente consegue ver. Eu já tive alunos, amigos que zeraram a prova de um aluno porque ele respondeu pelo ChatGPT. Por quê? Porque os dados que se dava lá do ChatGPT eram dados antigos e não eram do que tinham sido feito. E aí, quando os meus amigos olharam, eu falei assim, cara, isso aqui é do ChatGPT até pelo formato. Existe até IA que identifica se foi feito por IA, não é? Exatamente. Eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, a gente colocava em sites que eles viam sobre plágio. Plágio, exatamente. Então eles já jogavam aqui. Hoje em dia existem também que vai na IA. Mas você está entendendo que nada mudou, o que tem nos ajudou, por quê? Porque a gente sabe como fazer. Entendeu? E o problema maior é o que você falou. É dessa molecada mais nova, porque eles não sabem pensar tudo isso que eu pensei. Eles simplesmente chegam para o ChatGPT, para o Claude ou para o Gemini e falam assim, faça um artigo assim. E aí é levantada aqui uma grande questão, que eu acho que é a chave de tudo, de toda essa discussão. Inteligência artificial vai substituir um profissional, né? Então, o que é a tecnologia e qual é o papel desse profissional, né? Dessa pessoa que tem toda uma formação. Já tem até uma regulamentação nova do Conselho Federal de Medicina sobre isso, não é? Exatamente. Você falando, eu lembrei às vezes de um humorista que ele falava o seguinte, logo no começo o pessoal estava morrendo de medo porque a inteligência artificial ia dominar e a gente ia perder emprego. E agora, hoje em dia, vocês já falam, bora, rápido, bora que tu tá demorando, não é assim que eu não gostei do que você fez. Então a gente começou a entender que, na realidade, nós temos um aliado. Agora, assim, com todas as revoluções, revolução industrial, quando a gente veio para o computador, já disseram que ia perder, ia diminuir emprego. Com a inteligência artificial, a gente consegue observar que alguns locais, realmente, tem os locais que vão ajudar, tem outros que podem ser substituídos, sim. E eu acho que o grande jogo é a gente já saber, quem já sabe que, de repente, a sua área não vai vingar mais, pensar assim, como é que eu vou realmente ter que me reestruturar, como é que isso vai me ajudar. Então eu vejo, e eu posso te dar um exemplo simples. Hoje em dia, quando faz ultrassom, minha área de tireoide, quando faz ultrassom de tireoide, eu sou examinador dependente. Então, eu tenho que encaminhar para um amigo que eu confio nele, ele vai fazer ultrassom e ele vai me dizer quais são os aspectos.
já faz uns 2 anos que a gente já tem no Brasil um ultrassom que tem IA. Onde eu passo o ultrassom, ele já mapeia toda a glândula e me dá tudo que eu preciso, e melhor do que muitos médicos, principalmente dos recém-formados que estão terminando ali. Então imagina que, quem sabe se daqui a um tempo, eu não vou precisar mais do médico, que é radiologista, que faça ultrassom. Eu preciso de um bom técnico, que faça um bom ultrassom, e que a IA vai me dar esse laudo. Sim, com certeza, com certeza. E tá tudo bem com isso, como você falou, né? A tendência natural das coisas, e sempre vai ter um lugar. Se eu não me engano, já foi mostrado que dentro da área de saúde, psiquiatra, né, na medicina, e psicólogo foram as 2 áreas que avançaram em termos de atendimento online, por exemplo, né? Porque é uma avaliação, uma intervenção mais pela fala. Agora, será que o robô vai substituir o psicólogo, o robô vai substituir o psiquiatra? Eu acredito que não. E eu uso muito a inteligência artificial para me ajudar, né, em alguns screenings, em algumas avaliações, em algumas intervenções, no sentido de trazer técnicas consagradas, mas quem vai aplicar é o profissional. A tua visão é essa também? Exatamente, porque quando a gente vai entender que a IA ela vem para ajudar, ponto. Mas você, pela experiência, você consegue olhar para aquele paciente e a IA ela simplesmente vai responder o que ele quer. Do jeito que ele quer, da forma que ele pensa. Só desculpa aqui. Claro. Não, exatamente isso. Inclusive a gente estava conversando sobre uma relação que desgasta, né? Porque ela vai tentando trazer sempre respostas. E bom, e terapia não é. Não, e aí vai chegar, assim. E vai chegar no momento onde, sabe aquela coisa que você pesca ali dentro de uma consulta, você como psicóloga, Exatamente. eu como médico, pode dizer, opa, tem um negocinho aqui que tu tá me passando assim, mas não é assim não. Traz aqui para mim. Exato. Então, se nós formos lembrar, a inteligência artificial, ela tem lá guardado tudo que eu falo para ela. E só isso. Ela não viveu a minha vida, ela não sabe o que minha mãe fez comigo, conversou, o que falou para mim, ela não sabe como é a relação com meu pai, com meus irmãos, com os meus amigos. Por que eu sou por mais extrovertido que eu seja uma pessoa que não gosta de trazer gente para minha casa, eu prefiro ficar sozinho lá em casa. Então, assim, sabe que tem umas coisas que se a gente for perguntar, para mim a sensação é que a inteligência artificial, hoje em dia, é igual a uma namorada que está apaixonada. Onde tudo que eu for perguntar para ela, ela vai olhar para mim, tudo é lindo. Sabe aqueles 2 primeiros anos de namoro? Que Exatamente. Tudo é maravilhoso, que você é perfeito, você não tem erros, você só tem qualidade, você não tem defeitos. Então, toda vez que eu for usar a inteligência artificial, ela só me dá o meu melhor. Por quê? Porque eu só dou para ela e só falo para ela o meu melhor. Então, aquelas coisas que estão escondidas, aquelas coisas das quais eu não quero falar, ela não sabe. E aí, realmente, com o tempo, a IA ela pode vir a melhorar nesse contexto. Porém, ela nunca vai substituir um bom profissional, um psiquiatra, psicólogo, um cirurgião, porque vai ter coisas que só a gente... Eu vou dar um exemplo simples que eu falo para todo mundo quando fala sobre IA. Se a gente for falar sobre uma apendicite, que é uma doença, uma patologia que pode acontecer, o exame da apendicite, eu boto a mão no paciente, empurro, quando eu tiro, ela sente uma dor na fossa ilíaca direita no local específico. Se eu fizer isso, Maíra, eu não preciso de exame nenhum. Eu vou falar assim, pode pedir uma sala que eu vou operar esse paciente. Aí ela vai pedir uma tomografia, vai pedir um exame de sangue, vai pedir um beta-HCG se for mulher, ela vai pedir um exame de urina, ela vai me dar várias coisas. Por quê? Porque ela não tem o que eu tenho, que é o dedo. Fantástico. Só isso. Fantástico. E no caso do psicólogo seria a sensibilidade, né? É olhar também por trás da palavra ou da voz. Isso é muito incrível. Existem vários desafios que a gente não vai dar conta de tudo,
Mas um deles, você falou do que a gente espera da inteligência artificial, que é essa validação, né? Ela te coloca lá para cima e ela sempre vai naturalizar e legitimar o que você está falando. Uma outra coisa que acontece é a ilusão da certeza, o que é um grande problema. E aí eu te pergunto em relação a diagnósticos, a orientações, né, que a inteligência artificial pode dar para o paciente. A gente parte de uma premissa de que esse robô, essa inteligência artificial, realmente sabe tudo e não erra. Isso é um isso buraco, é um engano, né? Isso é um lei do engano, porque, vamos lá, existem IAs específicos. Vou dar um exemplo bem literal. Se eu tenho um raio-x de tórax, vamos dizer um raio-x de tórax, eu pego e boto na IA 10 raio-x normais, 100, 1000, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de raio-x de tórax normal. A hora que eu botar um raio-x de tórax que ele não for normal, ela vai dizer assim, opa, esse raio-x de tórax não é normal. Então eu estou ensinando para ela. Qual o erro das pessoas hoje em dia? Elas acham que o ChatGPT, que ele tem uma variedade, ele acha que se eu tirar uma foto e botar lá, ele vai dar um laudo. Ele vai ter uma base, mas ele não vai ser específico. Então entende que nós vamos ter IAs cada vez mais específicas, e é importante que a gente tenha essas específicas, porque eu vou dar um apêndice aqui. Patologia, o patologista é o médico que ele olha lá no microscópio e ele dá um diagnóstico de uma doença. É uma especialidade que, principalmente no Brasil, mas no mundo todo, que, cara, não tem muita gente que goste, tenha essa atração para a patologia. A gente vê que o tempo está passando, a gente está diminuindo o número de pessoas que vêm fazer patologia. Se eu pego uma IA e boto uma lâmina, o que é uma mama normal, e eu digo que é câncer de mama, quando ela vir um câncer de mama, ela vai me dar um diagnóstico. Então, assim, eu vou começar a ter a possibilidade de ter diagnósticos, de ter pessoas que vão ajudar os médicos que tem hoje em dia, que vão trazer isso daí. Então, assim, isso é muito positivo. O problema maior é porque as pessoas, elas ainda não entenderam que isso é algo a mais, isso vai nos ajudar, mas vamos dizer, Jefferson, eu posso pegar um caso raro e discutir com o Open Evidence, baixar artigos novos que vão me nortear. Mas no final, o feeling é meu. O feeling é meu. Às vezes você está botando lá, você tem artigos americanos que vai dizer que um caroço no pescoço, a maioria das vezes, pode ser um linfoma. Só que aqui em Manaus, nós somos o número 1 do Brasil de casos de tuberculose. Fiz uma biópsia de um paciente semana passada, tuberculose. Então, assim, entende que quem entende daqui sou eu? Isso é super importante. E é importante também entender que a inteligência artificial ela é ensinada e ela vai partir de dados que são humanos e, portanto, enviesados, discriminatórios, né? Então isso já é um grande problema e um desafio. Fora que essa escalada, assim, é tão crescente, como você falou no início, esse avanço tecnológico que a regulamentação não está indo na mesma velocidade, a governança, né? Quem é que paga o pato? Como a gente controla? E será que realmente existem estudos suficientes para todas as inovações que estão no mercado? Quem é que está determinando? É o mercado, é o capitalismo, é o bolso, né? É a assertividade, é a ética, tantas questões que trazem conflitos e inseguranças que nós vamos agora ouvir dos nossos telespectadores. Depois do intervalo vai ter o quê? Perguntinhas da audiência e vão ser esclarecidas por Jefferson Medeiros. Então fica aí, até a volta.
As mulheres do Amazonas são um exemplo de coragem, força e determinação. Estão no comércio, na educação, na saúde e em tantas outras áreas que ajudam o nosso estado a avançar todos os dias. Mulheres que cuidam, educam e que nunca desistem dos seus filhos. O Republicanos acredita na força e no potencial das mulheres. Felícia ao Republicanos. Você já visitou o Mercado Municipal Adolfo Lisboa? Se não, vem com a gente que a onda vai te levar. No seu Na Onda do Turismo Curiosidades. Neste episódio, vamos conhecer as riquezas do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Curiosidade 1. Inaugurado em 1883, é um dos mercados mais antigos e importantes de Manaus. Curiosidade 2. Sua estrutura em ferro fundido foi inspirada no antigo mercado Les Halles de Paris. Curiosidade 3. Localizado às margens do Rio Negro, conecta o comércio regional à cultura amazônica. Curiosidade 4. Tombado pelo IPHAN, é um patrimônio histórico nacional. Curiosidade 5. No mercado você encontra produtos típicos, artesanato e a autêntica gastronomia local. Interessante, né? Conheça o Mercado Municipal Adolfo Lisboa e viva essa experiência. Onda do Turismo Curiosidades. Aqui a informação te leva mais longe. Você já ouviu falar da Rua Bernardo Ramos? Se não, vem com a gente que a onda vai te levar. No seu Na Onda do Turismo Curiosidades. Hoje vamos conhecer a rua mais antiga de Manaus. Um verdadeiro pedaço da história da cidade. Curiosidade 1. Criada no século XVII, durante a formação do povoado que deu origem a Manaus. Curiosidade 2. Seu nome homenageia Bernardo Ramos, historiador e arqueólogo amazonense. Curiosidade 3. Antes era chamada de Rua da Instalação, fazendo referência à primeira Assembleia Legislativa do Amazonas. Curiosidade 4. Mantém construções coloniais e do ciclo da borracha, preservando a arquitetura histórica. Curiosidade 5. No passado, ligava o povoado à Fortaleza de São José do Rio Negro, um dos primeiros assentamentos da região. Interessante, né? Conheça a Rua Bernardo Ramos e descubra as raízes de Manaus. Onda do Turismo Curiosidades. Aqui a informação te leva mais longe. Quem gosta de experimentar, quem gosta de se surpreender, não vai perder. A nossa história traz raízes e no Na Onda do Turismo de hoje, você vai conhecer um dos lugares que explora um pouco do nosso passado. Construído em 1965, o Mercado Municipal Walter Raiol é um dos mais antigos da cidade. Localizado no final da 7 de setembro, bairro Cachoeirinha, ele possui um espaço de quase 2.000 metros quadrados, distribuídos por mais de 100 boxes, divididos em 3 pavilhões, que apresentam uma variedade de produtos, desde itens regionais até produtos essenciais. O espaço ainda conta com 2 praças de alimentação para você aproveitar um fim de tarde. Viu? Agora você conhece um pouco do Mercado Walter Raiol. Esse foi o Na Onda do Turismo. De volta, Mente Ativa, falando sobre inteligência artificial na saúde, agora com o bloco Perguntas da Audiência. Vamos lá, Jefferson, então, perguntas da audiência, temos várias aqui, muito interessantes. Olha, as perguntas, elas giram em torno de curiosidade, insegurança, desconfiança silenciosa. Tá todo mundo perguntando e querendo saber, meu Deus, o que eu faço com isso? Tanto pacientes, né, quanto profissionais de saúde. Olha só, a inteligência artificial pode errar um diagnóstico? É bem do que a gente estava falando no final, Olha, né? ela pode e, por enquanto, vai errar algumas vezes. A grande discussão que a gente tem até do CFM, quando deu a determinação, é o seguinte: o pensamento é daqui a 5 a 10 anos, ela vai ser tão assertiva que a pergunta se faz o seguinte: será que eu discordar da IA vai ser uma imprudência?
vai ser algo que eu estou indo contra, porque imagina que quanto mais o tempo passa e mais coisas eu vou colocando dentro da IA, e aí as pessoas têm que entender, ChatGPT na sua casa é para algumas coisas, mas eu estou dizendo de uma IA que ela só faz uma coisa específica, só dá laudo de tomografia, que só dá resultado de uma biópsia de mama. Então, quando a gente está falando sobre isso, Maíra, a gente entende que hoje em dia, lógico, ela vai ter a chance de errar, sim, mas a previsão é de que daqui a 5 anos, 10 anos, seja algo que seja muito mais relevante. E aí a gente vai entender também o seguinte, o médico, dando um exemplo assim, o médico de repente você, cara, sei lá, você não dormiu bem, está gripada, sua filha de noite passou mal e você não dormiu bem, e você tem um viés de quando você chega para trabalhar, de você estar cansado, de você estar com a mente, você está ali, mas você está pensando na sua vida, e o nosso IA, não. Ela foi treinada só para fazer uma coisa. Ela não tem ressaca, ela não tem dor de cabeça, ela não tem filho, então a tendência é que ela realmente passe os médicos em algumas áreas, como radiologia, como patologia. Então a gente vai ver realmente um crescimento muito grande sobre isso. Que ela seja mais assertiva, né? Agora, errou. A gente vai reclamar para quem? Para o programador, para a unidade de saúde, para quem? Olha só, vamos lá, tem dois caminhos aí sobre os que o CFM traz. Primeiro, eu posso usar a IA na urgência, vamos dizer, você chegou, estava passando mal, eu coloquei lá tudo que você estava sentindo, como foi seu exame físico, tudo direitinho, e a IA me deu hipótese de 3 diagnósticos, me pediu para falar, olha, os exames são melhores e tal, e eu vou fazendo tudo certinho. Legalmente, eu tenho o direito de discordar da IA. Eu disse, cara, ele está me levando para um lugar aqui, pô, mas eu examinei, botei a mão, cara, isso é um apendicite, eu não quero saber do que você está pensando, porque clinicamente eu sei, isso ótimo. Do mesmo jeito que se eu faço tudo direitinho e eu estou pensando bem, chega lá no final, a IA me induziu a fazer alguma coisa errada, o médico ele é amenizado porque ele veio junto num raciocínio que ele julgou que estava correto. Então assim, se eu estou num pronto-socorro e olha que tem pronto-socorro aqui em Manaus que já estão começando a usar IA, pronto-socorros, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, onde você usa IA, isso já é comum, entendeu? Onde ele vai te ajudando. Mas se houver um erro e for por causa da IA, o médico ele é amenizado porque ele estava seguindo um protocolo. Então imagina que são os protocolos que são seguidos ipsiliter, e aí se faz sentido ele pode usar e é amenizado. Jefferson, vamos lá então. A inteligência artificial pode errar um diagnóstico, bem do que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Olha assim, pode, tá? Principalmente se a gente for pensar hoje em dia sobre a especificidade. Quanto tempo mais passar, melhor vai ficar. Principalmente no que seja específico, Maíra. Então assim, o resultado de uma tomografia, o resultado de uma biópsia, com o passar do tempo, ela vai ficar melhor do que um ser humano. Isso a gente não tem como correr contra, até porque a capacidade de trazer, de pegar informações e processar é muito mais rápido e muito melhor do que o médico. Porém, hoje em dia a gente sabe que existe uma possibilidade maior que você tem esse viés. Por isso que a gente, quando falar sobre a possibilidade no dia a dia de usar, essa IA ela tem que estar junto com o médico. E não é um ou outro, é um e o outro. Maravilha. E aí, errou? De quem é a culpa? Ou como é que a gente vai reclamar para quem? Para o programador, para o médico, para a instituição? Vamos lá, se você está usando uma IA dentro de um pronto-socorro, onde o médico ele vai vir junto com a IA, pensando, examinando o paciente, pedindo os exames e avaliando, tá? Se eu achar que eu não concordo com a IA, eu tenho todo o direito a não concordar e simplesmente eu vou fazer do jeito que eu quero. Por quê? Porque o resultado no final, quem assina e quem carimba sou eu. Então eu posso examinar você e dizer assim, olha, não, Maíra, que você tem um apendicite, eu não quero mais exame nenhum, fechar e eu vou operar você. Ponto. Porém, se eu estou naquela dúvida de qual diagnóstico eu vim junto com a IA fez sentido o que ela veio me trazendo, e no final houve um erro, é amenizado pelo médico. Então o CFM fala assim, olha,
eu entendo que você errou, você teve um viés da IA, mas que a coisa vai ser muito mais amena. Por quê? Porque a gente entende que você está no pronto-socorro, a gente entende que existe um protocolo, porque a IA nada mais que ela está fazendo é o seguinte, ela está botando os protocolos que existem. Exato. Então não é da cabeça dela também, é de como foi gerido, do que foi colocado dentro dela. Então assim, ela pode errar sim, e o erro, se for por causa dela, o médico é amenizado, exatamente entendendo que existe uma máquina e que ela também é passível de erro. Maravilha. Meu exame foi analisado por IA ou por um humano? Eu tenho direito de saber se usaram IA no meu atendimento? Acho que o CFM fala sobre isso também, né? Sobre os exames. Imagina que todo exame a gente vai pedir raio-x, tomografia, todos os exames, eles obrigatoriamente são laudados por 2 profissionais, tá? Hoje em dia, o que se permite? Que a primeira avaliação, uma das avaliações sejam da IA. Então, imagina uma tomografia, ela vai passar a ser avaliada pela IA, ponto. Depois, obrigatoriamente, ela tem que passar para um ser humano. E aí, se a gente for pensar até, vamos falar sobre globalização, de repente eu posso meter na mão de um chinês, de um americano, que vai ficar dando laudo e vendendo, e as empresas aqui no Brasil, de repente a clínica não coloca nenhum médico daqui da região. Isso é proibido. Então, você tem essa possibilidade. A China, ela tem clínicas que fazem avaliações de exames para muitos países menores. Vamos dizer, você pega uma Indonésia, que não tem um número grande de médicos e de radiologistas. Então a China, hoje em dia é simples, faz o exame, sobe para a nuvem, o médico lá na China pega ali na nuvem, joga na IA. Então assim, nós estamos respaldados ainda hoje em dia sobre isso. Então existe a necessidade obrigatoriamente no Brasil de ter a avaliação de um profissional, de 2 profissionais para avaliar esse exame, ponto. Então, pode ser. E obrigatório, sim, se está sendo usada a IA, o médico ele é obrigado a dizer, olha, Maíra, eu vou lhe atender, mas eu estou em uso de IA. Eu imagino muito, Maíra, que assim, hoje em dia está todo mundo perguntando, cara, o próximo passo, daqui a alguns anos, vai ser tão normal que não precisa falar, porque as pessoas já vai estar implícito Exato. que a IA está sendo usada. Exato. A gente já vai sair partir dessa premissa, né? Olha só, hospitais estão usando o IA só para economizar dinheiro? Isso vai baratear o atendimento ou só beneficiar hospitais? Eu acho que essa pergunta traz um pouco da insegurança, né? Do porquê IA. Isso daí é para mim como paciente ou para o capitalismo, né? O que você também abordou no primeiro bloco. Vamos lá. A gente tem duas partes do processo e nós médicos temos a mesma preocupação, tá? Legal. Tá? Porque é o seguinte, primeira parte do processo, é como eu falei para você, vocês que estão assistindo, de repente você chega lá com seu filho, seu pai, numa urgência. E o médico que está ali é um médico recém-formado. Dentro da IA você tem um protocolo para ser seguido. E esse protocolo, ela começa desde quando você chegar lá, sabe a pulseirinha que tem verde, amarelo e vermelho? Aquilo dali se usa muito na urgência exatamente tipo assim, cara, qual é o paciente no vermelho que tem uma iminência de morte? Esse paciente ele tem que passar na frente de todo mundo, ele tem que ir lá para a sala vermelha para ele ser atendido na hora. Ele não pode perder tempo. Quem é ali no amarelo que pode esperar mais um pouco, e quem é verde tá uma gripe, uma virose que dá para esperar e não precisa dessa urgência toda. Então assim, aí ela começa já daí, ela já te categoriza dentro disso aqui. E aí vamos pro segundo passo, foi o que eu falei para você, ele atendo, vejo você, aí ela vai me dizer quais hipóteses diagnósticas, vai me ajudar, olha, os melhores exames são pedidos, são esses, exame de sangue, exame de imagem, medicação, ponto. Isso aí tudo bacana. A preocupação que as pessoas têm é a mesma que a nossa tem. A nossa preocupação é o seguinte, será que essa IA vão começar o plano de saúde querer regulamentar o que eu peço e o que eu não peço? Porque hoje em dia, eu como médico, eu tenho toda a liberdade. Eu não atendo plano de saúde nenhum, mas eu tenho toda a liberdade e o paciente, pela ANS, ele tem a liberdade, o paciente que vem no meu consultório, mesmo eu só atendendo particular, eu peço os exames e o plano de saúde dele é obrigado a fazer os exames que eu estou pedindo, entendeu? Então, assim, existe uma mudança muito grande nesse paradigma, mas a preocupação eu não consigo responder 100%, porque nós médicos também temos essa mesma preocupação. Se a gente vai começar a IA veio em primeiro momento na urgência para ajudar muito,
Mas no segundo momento a gente começa assim, opa, será que ele vai começar a cercear Olha o que só. eu posso ou não posso pedir? E por isso que é importante a gente trazer essas discussões, Jefferson, a gente fazer parte desse movimento, né? Para que não fique também enviesado para o benefício de uma parcela. Exatamente, porque assim, o grande diferencial vai ser o profissional que está ali na frente, a experiência dele. Você dizer, não, Maíra, tem que fazer tal exame. Ah, IA não deu. Cara, o problema é dela, mas eu tenho expertise e para mim tem que fazer esse exame. Maravilha. Como evitar viés algorítmico em populações diversas? Isso é muito interessante de a gente pensar, porque tem muita gente pegando os exames laboratoriais, colocando no ChatGPT, aí perguntando o que eu tenho, o que eu tomo, o que eu faço, sendo que esses exames clínicos têm uma referência que também não digo que é arbitrário, mas é convencional. E tem a ver com uma população, não é isso? Exatamente. Os exames que a gente vai fazer, imagina que se nós formos pensar sobre um algoritmo, sobre uma tomografia de tórax. O tamanho de um norte-americano, tá, daqueles de 2 metros de altura, Exato. ele vai ser diferente do nosso caboclo, que tem 1,5 metro. 1,5 metro. Entendeu? Então, assim, nós temos que entender que existe, por isso que não se pode ter um laudo só de IA, porque existem especificidades. Como eu falei da outra vez, a história de que Manaus é o primeiro lugar no Brasil sobre tuberculose. Então, assim, muitos pacientes que chegam lá com a possibilidade de um caroço no pescoço, eu vou pensar em tuberculose. Coisa que o americano nunca vai pensar, porque não tem caso de tuberculose nos Estados Unidos, raras exceções. Então, nós precisamos sim entender que, mais uma vez, a IA vai ser algo que vai vir nos ajudar, mas ele não vai fazer com que tire o profissional da história. Eles vão estar somando. Então, nunca ele vai estar no nosso lugar. Show de bola. A gente precisa entender isso também para diminuir esse medo, né, do que é inevitável. Inevitável. Eu gosto muito dessa frase, aceita que dói menos nessas situações, porque a gente tem que usar isso ao nosso favor. Como lidar com pacientes que chegam com diagnóstico pronto de internet ou IA? Gente, antes o Google já fazia isso. Agora é mais inteligente o sistema. Olha, eu atendi uma paciente, uma menina, que ela é estudante de medicina, estava no começo da faculdade, que já tinha pego os exames dela, já tinha botado no Google, já tinha botado no ChatGPT, e ela já veio toda pronta. Em primeiro passo, eu acho interessante porque as pessoas elas estão vindo mais preparadas para as consultas. Isso eu acho maravilhoso. Não tem mais aquela pessoa que vem, doutor, não esperava. Não, ela já está, principalmente para mim que trabalho com oncologia, que ela já está ali, opa, já vi que é alguma coisa que não é boa. Ruim para ela, porque às vezes você bota lá e já vai dizer que vai morrer, né? Vai dizer, olha, isso aqui é um câncer. Exatamente. E isso consome muito as pessoas, porque eles chegam lá como essa paciente passou 2 dias sem dormir, porque achou que estava morrendo já. Mas que é interessante porque, assim, com carinho e com educação, eu fui dar uma aula para ela de tudo que estava acontecendo e porque aquilo que ela estava pensando estava errado. Porque, assim, eu voltei há 1 mês atrás de um meeting internacional sobre câncer de tireoide. O que estava sendo discutido lá dentro, que é que eu tinha mais novo para falar para ela, não está dentro de GPT. Então eu conseguia falar para ela assim, meu amor, mudou tudo. Sério, professor? Sério. Então você entende que legal o primeiro ponto, porque a pessoa já vem sabendo alguma coisa, mas o ruim é quando a pessoa começa a achar que ela sabe tudo porque o ChatGPT ela deu. Eu vou falar sobre uma brincadeira que eu falo para meus alunos, é o seguinte, eu dou aula sobre prescrição médica, de como fazer hidratação, analgesia, eu falo assim, aprenda o que é certo, aí você vai fazer coisa de orelhada, que teoricamente vai estar mais ou menos, e você entenda que você vai fazer o mais ou menos sabendo que é mais ou menos. O problema é quando você faz o mais ou menos achando que você está certo. E esse que é o grande problema, as pessoas vêm com a exatidão que nem nós temos sobre um diagnóstico e sobre o negócio. E elas vêm, né, com um afã de que
é isso, doutor, porque eu já li no ChatGPT. Exatamente. Para fechar o bloco, a perguntinha é minha. Tô sabendo que você vai fazer um evento aí junto com grandes, né? Um abraço pro Rizieri e tantos outros que eu conheço, que tem o assunto inteligência artificial na saúde, é isso? Na medicina? Exatamente. No dia 14 de maio, a gente vai ter uma tarde toda onde a gente vai falar sobre IA, sobre consultório, sobre gestão, onde a gente já entende que a todo momento a IA está presente. A IA está presente desde você que gosta de fazer o seu Instagram e de repente você está fazendo seu Instagram profissional. A IA pode te ajudar de, o que vídeo gravar, como gravar, quais são os assuntos mais importantes dentro do seu consultório, como gerir, de como fazer a sua contabilidade. Então, assim, em todo momento, dentro desse evento, o evento se chama Conecte-se, está todo mundo, todo profissional da área da saúde, até os estudantes também já começam a ter esse primeiro contato para a gente falar sobre IA, e começo, meio e fim. Quem vai falar de gestão de contabilidade, de quem vai falar sobre rede social, todo mundo vai dar uma dica de qual IA você usar e como ela pode te ajudar no dia a dia. Que bacana. Então, perguntas feitas, respostas dadas, bloco finalizado, a gente vai para o intervalo e volta com Caiu na Rede. Fica aí. Fim de semana, praia, riozinho, caminhada, um pôr do sol, aquela vista deslumbrante. Você já deve saber de quem estamos falando, né? Então vem, o Na Onda do Turismo é na Praia da Ponta Negra, um dos maiores cartões postais de Manaus. Localizada no bairro Ponta Negra, a praia conta com uma orla de 2 quilômetros de extensão, cheia de atrações. Tem espaços esportivos como quadras, pista de skate, faixa para corrida e a praia para nadar. Tem restaurantes, bares e um grande anfiteatro onde acontecem eventos, shows, espetáculos teatrais, entre outras coisas. A Praia da Ponta Negra também é palco de grandes eventos como a Festa de Ano Novo e o Natal, que leva milhares de famílias a viverem o espírito natalino. Então, já chama quem você gosta e vem aproveitar tudo que a Ponta Negra tem. Embarque na Onda do Turismo. No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Elas só têm um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. No último Na Onda do Turismo, conhecemos a Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Agora vamos conhecer o museu presente dentro da catedral. Localizado em um salão à direita da catedral, o espaço começou a ser utilizado como museu a partir da última reforma da catedral, em 2001. O museu conta com acervo e memórias de diversos momentos históricos e religiosos da capital, como as peças do altar da Missa Campal, celebrada pelo Papa João Paulo II durante a sua visita a Manaus em 1980. Mas a principal relíquia é mesmo a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é datada, segundo alguns estudos, do século XVII. Ela está exposta em uma redoma de vidro, sendo considerada a peça sacra mais importante do Amazonas. Imagem que envolve uma lenda na qual um garoto teria salvado a imagem das chamas após o incêndio. Além de diversos artefatos, você pode se conectar com sua fé e devoção, conhecendo um pouco da história religiosa da cidade. O museu está aberto todos os dias para visitação. Esse foi o Na Onda do Turismo. Antes, o abandono e as cracolândias estavam por toda a parte. Hoje, que diferença! Davi revitalizou a Ponte dos Ingleses e a Praça dos Remédios. Construiu o Pier, o Mirante, a Casa de Praia e os Gigantes da Floresta. Obras que criam espaços de lazer, cultura e alegria para todas as famílias. É por isso que o PDT está ao lado de Davi. Isso é trabalho, isso é PDT. Em 2025, mais de 2.000 pessoas decidiram estar no mesmo lugar. Empreendedores, líderes e profissionais reunidos para discutir mercado, vendas e gestão.
O DSX marcou o calendário empresarial do Norte. Mas 2026 não é repetição, é expansão. Em julho de 2026, 3 palcos simultâneos, mais de 40 palestrantes locais e nacionais, uma feira de negócios ainda maior, mais conteúdo, conexões e oportunidade. O DSX cresce porque o mercado cresce. E quem lidera sabe que precisa estar onde as decisões acontecem. Conhecimento que multiplica resultados. Garanta seu passaporte agora em dsx.com.vc. Olá, de volta aqui, Mente Ativa, com o último bloco, o bloco queridinho, caiu na rede. Caiu na rede. Olha só, Jefferson, esse bloco ele é muito interessante porque é um espaço para a gente falar sobre o que anda viralizando, né? E aqui eu quero te ouvir como um profissional que usa muito a internet, né, a tecnologia, como um pai também, como um cidadão do bem, né? Então eu vou trazer um assunto que viralizou. Olha só. Nos últimos dias, começou a repercutir com força a aplicação de uma nova legislação no Brasil que restringe o uso de redes sociais por menores de idade, exigindo, em alguns casos, vinculação das contas aos responsáveis legais e limitando recursos considerados potencialmente viciantes. Então, essa legislação foi por conta do caso Felca, né, da dotização de algumas contas aí por conta de influencers. A medida gerou uma divisão imediata nas redes, de um lado pais especialistas defendendo a iniciativa como uma forma de proteger crianças e adolescentes de conteúdos nocivos e de outros jovens e parte do público criticando a proposta como excessiva, controladora e até invasiva, levantando debates sobre liberdade, privacidade e autonomia. E aí eu acho que a gente chega numa reflexão do que fazer com que a gente cria, né? A gente vai, enquanto sociedade, criando essas realidades, mas também inserindo os nossos jovens em um lugar que a gente já vem trazendo, quer dizer, já vem vendo danos. Inclusive, eu acho que foi o primeiro caso que uma usuária do Facebook ganhou, né, um processo contra o dono do Facebook por conta, né, do mal psicológico que acometeu o uso, o vício na rede social. Qual é a tua visão disso? Olha, eu, como professor, eu fiz uma pós-graduação de Educação de Saúde, onde eu comecei a ir muito mais a fundo sobre a parte de educação. Então, se a gente for pensar num dos melhores números de educação, são dos países nórdicos. Então, se a gente pegar ali Finlândia, Noruega, Suécia, eles começaram lá atrás, tudo que a gente está querendo passar agora, eles já fizeram atrás. Eles começaram a trazer muito a tecnologia para dentro das salas de aulas. E assim, o resultado que deu foi, não deu bom. Não deu bom. Por quê? A gente falou um pouquinho sobre a história de como é que o meu aluno vai escrever um artigo científico e como é que eu escrevo um artigo científico. Isso. Eu só consigo ter uma qualidade porque eu sei a base, eu sei como pensar. Então, o que está acontecendo hoje em dia? A gente está vendo que as crianças, elas cada vez menos estão lendo, porque imagina que toda vez que a gente vai falar sobre... Se você só assistir uma aula minha, você vai... Só pela parte visual você tem a porcentagem do que você vai ficar na sua cabeça muito baixa. Se você assiste, você escreve, que é o que a gente coloca a criança para fazer, um absurdo. 2026 os alunos têm que copiar. Porque quando você escreve, o seu cérebro está funcionando mais uma vez. E a gente vai chegar no final de que quando a gente dá aula, eu e você que dá aula, quando a gente dá aula, é o máximo que tem de assimilar um assunto. Tendo dito isso, as crianças, quando elas estão simplesmente com um computador na mão, com um tablet, com um celular, elas estão parando de pensar. Então a gente viu que o último levantamento sobre a geração, onde a gente tem uma diminuição do QI, é exatamente isso. Vamos dizer, agora eu dando entrevista para você, eu saí de casa, minha filha estava no livro. Cara, eu acho tão maravilhoso quando eu vejo
os meus filhos, e aí vamos lá, eu tenho que dar exemplo. Então toda noite eu deito com eles, lendo o livro, para eles também entenderem que tem que ler um livro. Então isso daí, a imaginação, o raciocínio. A minha filha, eu escrevi um livro, quando ela começou a ler meu livro, eu lembro que cada meia página ela parava e me perguntava sobre que palavra é essa, o que isso significa. E no final ela parou e falou assim, pai, como é que você sabe tantas palavras difíceis? Eu falei, filha, porque na sua idade eu lia. Então entendam que as pessoas, a briga que está tendo, eu vou fazer uma comparação que pode parecer esdrúxula, tá, mãe? Mas é quando dentro do colégio dos meus filhos houve uma lei onde proibia vender refrigerante. E tinham pais que estavam lá brigando porque queria que tivesse refrigerante. Eu falei, cara, mas que absurdo, como é que você está indo contra tudo que se sabe, tudo que se tem? Então, tendo feito esse paralelo, é o refrigerante. Os pais que não estão entendendo o mal que se faz ao filho, tá tão dentro de uma rede social, tão dentro desse mundo, eles estão, para mim é um paralelo de que eles estão querendo, que estão dizendo assim, olha, tira o refrigerante da vida do seu filho, e eles estão dizendo, não, ele tem que ter um direito, ele tem um direito. Os pais têm que entender que os filhos eles não têm a possibilidade de discernimento de uma escolha madura, né, Jefferson? Exatamente. E a escolha que eles vão ter, as boas escolhas que a gente tem foram das escolhas ruins que a gente teve lá atrás. Então a maturidade ela vem com isso, e mesmo a gente já sabe que nem todo mundo que envelhece amadurece, então a gente precisa que os pais entendam e trabalhem junto com as crianças. E infelizmente, eu também estava pensando nisso, assim, o Estado tem que intervir numa coisa que talvez fosse da família, dos pais pensarem sobre isso, controlarem e, como você falou, né, poxa, os seus filhos estão lendo porque vocês fazem um sistema, uma dinâmica familiar para isso. E aí, se a gente parar para pensar, será que rede social é só danosa para os jovens? Não, né? O excesso, o vício está para todo mundo, está para todo o cérebro. A fragilidade, comparações injustas, né, que a gente faz, a fragilidade na autoestima está para todo mundo. Inclusive eu atendo pacientes adultos que chegam comigo e falam, nossa, ganhei meu dia, tô com a autoestima assim, elevadíssima, porque eu postei uma coisa e tive tantas curtidas. Olha a fragilidade da autoestima. Mas por que a gente pensa na criança e no jovem? Por causa do amadurecimento cerebral. A gente tem, sim, evidências, e a neurociência já está mais que comprovada em relação a isso, que nesse momento, nessa fase de vida, a imaturidade psíquica e cerebral traz mais danos, né, quando a gente fala de uso recorrente a essa tecnologia, essas redes sociais. E a gente está falando de necessidade de pertencimento. Um principal ponto é a necessidade de pertencimento. Você vê isso nos jovens? Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu assisti outro dia falando sobre fama, tá? Vou fazer um paralelo. Eu vi um humorista falando que assim, a fama não é um lugar que você chega e fica. A fama é um lugar que você passa. Por que eu trago isso? Imagina os pais que trabalham e meus filhos gostam de alguns youtubers, que é aquela criança que cresceu sendo adorada por muita gente por causa da rede social. Imagina essa criança quando, primeiro, ela encheu o saco dessa brincadeira. Segundo, quando ela deixa de ser famosa, porque ela é bonitinha e é legal até uma certa idade. Ou quando ela é cancelada, imagina. Exatamente, a cabeça dela de ser cancelada. Então, o que a gente começa a observar? Eles não sabem lidar com isso. É tão difícil, Maíra, dentro da escola, dentro do colégio, a minha filha, o meu filho, de ter amigos, e de repente, os amigos hoje em dia, eu não sei se você sabe disso, mas hoje em dia o novo bullying, porque bullying não pode, é você excluir uma pessoa. A geração dos meus filhos, quando eles precisam fazer um bullying, eles sabem que eles não podem falar nada. E o que é que eles fazem? Eles fingem que essa pessoa não existe. Não existe, nossa. Entendeu? Senhora. Então, a criança, imagina a cabeça da criança de passar por tudo isso. E aí a gente está falando
numa escola, num bairro, num prédio. Agora imagina você maximizar com as redes sociais. Que é o que está acontecendo muito. As pessoas, essa história de, cara, meu filho gosta de ter uma rede social porque ele vai postar que vai isso, que vai aquilo. Tá, tudo bem. Enquanto for uma brincadeira, enquanto for uma coisa... E outra coisa, vamos dizer, a minha filha, quando começou a fazer ginástica artística, ela queria ter o canal dela, ela queria falar sobre aquela verdade dela. Primeiro, quem manda no canal sou eu. Exatamente para você evitar que tenha assédio, você evitar várias coisas. Aquilo dali, a todo momento eu falava assim, você faz o que você quiser na hora que você quiser, enquanto você achar que é legal. E foi um fogo de palha que deu 2 meses ali e acabou. Entendeu? Então assim, eu falei, pô, você quer? Tá, tudo bem. Eu ainda não entendia como a coisa funcionava, mas eu dizia assim, cara, eu vou estar do seu lado. E as coisas vão ser desse jeito até a hora que eu achar que tá tudo bem ou que você não quiser mais. Mas quantas pessoas hoje em dia ganham dinheiro expondo o filho, expondo o dia a dia, expondo, você está entendendo? Exatamente. E as crianças podem parar de gostar de fazer, mas elas são obrigadas, porque financeiramente às vezes são elas quem trazem o dinheiro para dentro de casa. Quem monetizam a família, né? Exatamente. E quem trazem também essa aceitação do pai, da mãe. Isso traz um dano muito, muito pesado. Mayra, mas tem uma coisa assim, vamos lá, não tem nada de novo, né? Se a gente for lembrar das crianças que vêm para a TV, que fazem novela desde criança, quantas vezes coisa a gente vê? Um próprio Justin Bieber, que vem muito moleque, quanto de distúrbio tem, quanto de dinheiro ele ganhou, de como é que é a vida dele, ele cresceu, o Michael Jackson, ele cresceu e não teve infância. Isso. A infância dele é trabalhar. Então, assim, não há nada de novo no Reino da Dinamarca. A gente só tem uma nova tecnologia que está trazendo o mesmo problema de sempre. Só que ele tem um vestido e uma roupagem diferente. Exatamente, porque a gente está falando de necessidades humanas, né? E a gente está falando só de tendências que acabam atendendo essas necessidades humanas e a gente tem que estar muito em alerta para isso, né? Porque isso realmente alimenta e a discussão é o seguinte, sobre a autonomia, sobre... Quando a gente fala de desenvolvimento humano, de fato, a gente precisa expor a uma pessoa as situações para que ela amadureça. Então, os defensores trazem isso como um lema, né? Não, será que a gente tem que controlar? Como é que controla? E os pais ficam usando do lado do jovem, né? Então os pais podem, o jovem não, se eles precisam ser expostos para aprenderem. Mas será que é assim? Será que é essa exposição? O que eu vejo é que as crianças e os jovens estão se tornando fóbicos sociais. A gente estava falando da inteligência artificial que valida, legitima, né? Esses jovens, eles não estão tendo a tolerância à frustração para lidar com um par, seja romântico, o fraterno, que discorda, que fala o que pensa. Eles não estão preparados para isso. E eu posso falar como pai, tá? Então tem um dos joguinhos, não vou citar nomes aqui, que teve o bloqueio e tudo. E eu lembro que meus filhos jogando, meu filho, o Vini, jogando quando era mais moleque, e eu tava no quarto. E eu ficava no quarto, lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa e ouvindo a conversa. E aí o que acontece? Existem adultos que são abusadores, que eles entram como crianças. E aí veio um menino falar assim, fulano, você não quer namorar comigo? Um menino com menino. Primeiro, você não sabe se realmente é um menino, porque pode ser um adulto, você tá entendendo? Então assim, não é mais com um amiguinho que é do prédio, que é do condomínio, que é do colégio, são pessoas do mundo todo. E essa criança, ela não tem o discernimento. Quer dizer, se fosse uma coisa fechada, pequena, já era difícil. Imagina você com toda essa opção. E meu filho falou, pai, o senhor ouviu? Eu falei, eu vi. Bloqueia esse cara. E já avisa para os seus amigos, todo mundo bloquear esse menino. Entendeu? Então assim, você está entendendo que você pode estar do lado do seu filho. Eu podia estar na sala, meu filho está no quarto. Algo veio sutil e podia ser um abusador. Isso. E um menino com 12 anos, de repente, ele vai, conversa com o menino, porque tem um chat para conversar.
aí puxa para um outro local. E poderia nem ter falado com você. Sim. Poderia não falar com o pai, que é o que costuma Acontece acontecer. também, e aí é que vai, a hora que ele pede foto de menino, aí depois o menino passa e ele vai dizer, olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou dizer pro seu pai que eu tenho essa foto sua. Você tá entendendo? Sim. A complexidade que as pessoas querem minimizar, por quê? Porque as pessoas querem o que é mais simples. Exato. Eu vou entrar só numa questãozinha. É mais fácil eu dar o celular pro meu filho todo dia, deixar no computador, ou eu ter que sair da minha casa, do meu trabalho, para levar ele pro judô, pro futebol, pra Ainda bem que você ginástica falou artística, isso, entendeu? porque eu ia trazer essa polêmica. Será que alguns pais que não estão aceitando isso, será que eles estão pensando que vai acabar sendo mais trabalhoso para eles? Olha, eu tenho um amigo que eu não discuto mais, mas a gente veio conversando sobre algumas coisas até botar um momento. Onde esse amigo meu estava falando muito sobre isso, que ele gostava muito de jogar videogame com óculos virtual, aquela coisa toda, que jogava muito com os filhos. E eu falava assim, tá, cara, legal, pô, mas é legal você comprar pro seu filho. Eu falei, cara, o dia que ele pedir, ok. Mas o meu filho, Vini, todo dia ele joga bola lá embaixo com os amigos no condomínio. Então, assim, enquanto ele preferir estar lá embaixo, ele vai estar lá embaixo. E aí, outro momento, conversando com esse mesmo amigo, a história de que, cara, era muito mais fácil para ele chegar em casa às 5 da tarde e a filha estar na frente do computador do videogame e eles estavam jogando junto, do que fazer o que eu tinha que fazer. O que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que chegar mais cedo, pegar o vinho e levar pro futebol. Pego meia hora de trânsito, passo 1 hora lá, porque ele quer me ver, quer que eu veja ele jogando bola, fazendo gol e tudo, mas meia hora para voltar, são 2 horas. Então, assim, para ele era muito mais simples, porque ele não precisa fazer nada disso. Para mim, o pensamento é, meu filho está fazendo exercício físico, meu filho está tendo mais maturidade, o esporte a gente sabe que aprende a ganhar, aprende a perder, aprende, no caso do futebol, no coletivo. Então, a resposta é, as pessoas querem as coisas que são mais fáceis. E eu não estou nem falando que se trata de um pai ruim ou uma mãe ruim, é porque a pessoa ela não tem a dimensão do impacto, ela não sabe, ela sabe só até a 2ª página, ela não tem a dimensão do impacto, né? O quanto que isso pode estar realmente prejudicando esse desenvolvimento do filho, não é isso? Não, e eu tô falando aqui de um menino, imagina as meninas, o quanto muito mais exposição, as meninas, elas muito mais cedo, elas amadurecem mais rápido. Sim. Então, assim, essa história de relacionamentos dentro, eu adoro psicologia, eu adoro assistir séries. Eu estava querendo lembrar da série da Globoplay que tem de psicologia, de uma menina que ela era uma blogueirinha e foi fazendo, e daqui a pouco uma pessoa começa a entrar em contato com ela, um menino que se dizia da idade dela, que tinha estudado na mesma escola dela. Resumindo, era um adulto, ela tinha seus 16, era um adulto de 40 anos, que ela começou a se apaixonar por ele, que o pai ia levar para uma escola de inglês, ela fingia que descia lá, mas aí o pai saía, ela voltava e estava tendo um relacionamento com um cara de 40. E isso por causa disso aqui, ó, de um celular. Olha só. O buraco é muito mais fundo quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de ser humano, não é? Eu quero te agradecer demais esse papo. Olha, ficaria aqui, você sabe. Eu acredito que a gente tem que voltar para fazer uma parte 2. Exatamente. Só dos nossos filhos, só disso aqui. Boa, boa. Marcadinho. Produção, por favor, já anota. Então, fizemos aqui a nossa parte, inteligência artificial, nas nossas vidas, na saúde. Você, enquanto profissional de saúde, enquanto paciente, vamos ficar em alerta, fazer o bom uso sempre, com ética, com responsabilidade, porque crescemos enquanto pessoas e enquanto sociedade. Então, a gente fica até aqui, uma ótima semana para você e até a próxima segunda. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores.